Gênesis capítulo 6. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos dos homens que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Então os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos dos homens conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Eles foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. E ainda, no capítulo 7, o primeiro versículo apenas. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque és considerado justo diante de mim nesta geração. Amém? Podemos sentar. A nossa salvação seja completa. E por que é necessário que a nossa salvação seja completa? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar o seu povo, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Vai vir buscar a sua igreja. Jesus, ele voltará, como ele prometeu: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou buscar a minha igreja. Na parábola das 10 virgens, né? Ou seja, são 10 igrejas, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. 5 estavam vivendo, esperando o Senhor voltar, e 5 eram igrejas, eram servos de Deus, mas não esperavam o Senhor voltar. E a forma como eu devo estar esperando Jesus voltar? Tem uma maneira. O que aconteceu com aquelas 10 igrejas? A Bíblia diz que 5, elas tinham o quê? Azeite. Elas tinham, ou seja, o azeite significava a presença de Deus, a unção, né? O batizado em Cristo Jesus, através do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus, sobre a vida daquelas 5 igrejas. Então, elas estavam esperando o Senhor voltar da forma correta, da forma perfeita. As outras 5 também eram igreja do Senhor. Estavam lá, servos de Deus, cantando, louvando, glorificando, fazendo a obra, mas naquilo que é o principal da vida daqueles que já têm Jesus no seu coração, que é o quê? É a unção. Ou seja, a unção é a presença viva, poderosa, maravilhosa, manifesta de Deus na nossa vida. É a unção. Então, 5 daquelas igrejas, elas tinham o óleo, mas não tinha o azeite suficiente. Não tinha suficiente. Então, se o noivo demorasse mais um pouco, se o noivo elas tivessem que andar uma caminhada maior para se encontrar com o noivo, o azeite não ia ser o suficiente. Não ia ser o suficiente para aguentar, para suportar, né, as dificuldades, as provas. Nós vamos vendo no decorrer da nossa vida, né, quantas pessoas você tem, né, na sua mente, no seu coração, que um dia cantou com você, se abraçaram, glorificaram o nome do Senhor,
né, estiveram na presença de Deus, realmente, verdadeiramente, hein? E que hoje não estão mais ao seu lado, não estão caminhando da mesma forma. Eu acho que se a gente for começar a enumerar, a gente vai perder a conta. A gente vai perder a conta. Porque quanto mais anos, quanto mais tempo você vive no Evangelho, mais pessoas você vai vendo que vão ficando na beira do caminho. Vão saindo do caminho. Vão se perdendo, voltando para o reino das trevas, o domínio do reino das trevas. Por quê? Porque enquanto tiveram a oportunidade de estar na casa do Senhor, não procuraram de todas as formas, de todas as maneiras, manter as suas lamparinas acesas. Não renovaram o óleo, o azeite, não acrescentaram. De diversas formas e diversas maneiras. E aí então, quando eu e você não temos o azeite suficiente para nos mantermos ligados ao Senhor, nós passamos a correr risco. A correr risco de não dar continuidade à nossa vida, né? Do poder e autoridade do nome de Jesus, ser enfraquecido na nossa vida. Não é que ele é fraco, não, mas se torna fraco. Para mim, para você, se o azeite não for o suficiente. É a vida espiritual, é a vida da igreja, é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida, pela qual nós vamos ser abençoados, ou pela qual nós vamos ser cobrados, individualmente. Por isso que a palavra de Deus diz para que eu e você passemos sempre em revista a nossa vida, para a gente ver como nós estamos, como está a minha relação para com Deus. Está bem? Não está bem? Está mais ou menos? Está para mais? Está para menos? Fazer a avaliação. Por quê? Porque eu tenho todas as possibilidades. Eu tenho todas as alternativas para ter uma vida vencedora, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida diferente. Não é que as lutas, as provas vão desaparecer, não. Isso não. Mas a forma como eu vou enfrentá-las, a forma como você, um vencedor, uma vencedora, está ligada diretamente, está determinada por aquilo que está na minha vida. A presença de Deus ou não. A presença de Deus ou não. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E quem é que ele vai conseguir tragar? Quem é que ele vai conseguir tirar da presença? Quem é que ele vai conseguir afastar da igreja? Quem é que ele vai? Exatamente aqueles que vão perdendo o óleo, vão perdendo o azeite, vão diminuindo o azeite, vão perdendo as forças de Deus. E a Bíblia chega ao ponto de dizer, não extingais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Porque a presença de Deus é que faz a diferença. A presença de Deus é que realmente nos capacita a enfrentar todas essas situações e a gente continuar firmes. A igreja, meus amados irmãos, ela é importantíssima sobre a face da terra. Importantíssima. Por quê? Porque a igreja, ela é a figura da arca de Noé. Ela é a figura da arca de Noé. Ela é a figura de Jesus Cristo.
Todos que entraram na arca foram salvos. Todos aqueles que entraram na arca mantiveram a sua salvação. Foram salvos até o fim. Até o fim. E por que eles entraram na arca? Por quê? Porque Noé não foi contaminado? Porque Noé não foi amaldiçoado? Porque Noé não perdeu a bênção, como todos os outros homens que naquela época estavam no mundo, não sei quantos milhões, todos pereceram, todos, morreram todos. Por quê? Porque Deus, quando olhou para a humanidade, viu que o pensamento do homem, o sentimento do homem, o pensamento, o sentimento da mulher era constantemente, era continuamente mal. E um mal que se multiplicava. Então Deus determinou aquele juízo. Porque naquela época, o amor, a graça, a misericórdia e o juízo de Deus, eles andavam parelhos, entende? Então, do amor passava para a justiça, da misericórdia passava para a justiça. Hoje não. Hoje, né, nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus. O período da graça. A justiça vai ser colocada lá para frente. Lá para frente. Então Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, Deus é tão maravilhoso, e nós não podemos perder essa oportunidade de estarmos e continuarmos na presença santa desse Deus maravilhoso, que tem cuidado de mim e tem cuidado de você. A igreja não é um lugar qualquer. A igreja é o lugar mais importante que existe sobre a face da terra. A igreja é o lugar onde Deus ordenou que o seu povo se reúna para louvar, glorificar, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Não existe salvação fora da igreja. Entende? Não existe salvação fora da igreja. Não existe. Nenhuma pessoa será salva e entrará no céu se não estiver ligado à igreja do Senhor na terra. Pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo e garanto, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Vem buscar a sua igreja. Não vem buscar o mundo. Não vem buscar quem está no mundo. Se uma pessoa é da igreja, mas ela não está vindo da igreja, ela tem os motivos lá pelas quais. Agora, se ela se afastou da igreja, saiu da igreja, então ela voltou para o mundo. Ela voltou para o mundo, entende isso? Você entende isso? Ou seja, a igreja é a reunião de todos aqueles que aceitam, que se subordinam, se colocam debaixo do poder e da autoridade do nome de Jesus. Isso é a igreja do Senhor. É a reunião dos santos, é a assembleia dos santos. É a geração eleita, é o povo separado, é o povo escolhido. Entende? Essa é a igreja do Senhor. Então, aqueles que estão fora da igreja, né, mas que são da igreja, eles têm que voltar. Porque enquanto eles estão fora da igreja, eles não pertencem mais à igreja. Entendeu? Então, quando você abre lá no livro de Provérbios, Salomão está dizendo que o lugar dos desviados é na congregação dos mortos. Que é a congregação dos mortos? Quem é que está morto? São todos aqueles que não irão entrar no céu. São todos aqueles que não poderão usufruir da arca do Senhor. Não estão dentro da arca. Então, é um alerta, né? É preocupante. Mas também, né, quando você pensa, quando você olha, você está aqui, você olha para o seu lado, você vê, nós não estamos num lugar qualquer. Nós não estamos num lugar qualquer.
Nós estamos no lugar determinado pelo Senhor para Ele vir nos buscar. Aleluia. Entende? Toda a igreja que professa que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, todos que fazem parte dos membros daquela igreja, serão salvos pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Amém? A igreja santa, a igreja pura, a igreja imaculada, a igreja que vive debaixo da orientação da palavra do Senhor. De forma correta, de forma verdadeira, de forma completa. Então, você pode, né, estar tranquilo, estar tranquila de que você fazendo parte da igreja do Senhor, da Assembleia dos Santos, então você pode ter certeza que você vai subir, que Jesus vai vir buscar você, porque Jesus vai vir buscar a igreja e você faz parte da igreja. Aleluia. Por isso que o batismo é importante, porque uma pessoa ela pode frequentar a igreja, mas não ser da igreja. Entende isso? Então, uma coisa é frequentar a igreja, outra coisa é ser membro daquela igreja. Então, uma pessoa, por exemplo, ela não é batizada, ela não se batizou ainda, mas frequenta a igreja, ela é membro daquela igreja? Não, ela ainda não é membro daquela igreja. Ela precisa se batizar, porque para se batizar tem que crer. Quem crê e for batizado, então tem que se batizar. E quando se batiza, então passa a fazer parte da membresia daquela igreja. Entendeu? E aí ela passa o quê? O seu nome, né, a ser não só escrito no livro da vida, mas também a ser escrito na igreja local aonde ele ou ela congregam. Está lá. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai chamar um por um, daqueles que estão filiados à casa do Senhor. Então, é muito importante, né, que nós estejamos na casa do Senhor. E é muito importante que a gente esteja da forma correta, completa. Amém? Completa. Os juízos de Deus, né, eles sempre existiram e sempre vão existir. A diferença agora é que Deus deixou para o final os seus juízos. Mas naquele tempo, né, os juízos de Deus eram imediatos. Então Deus olha para o mundo e vê que o mundo não tem alternativa, não tem saída, não tem como. Deus olha para os homens, para as mulheres e vê que o mal havia se alastrado de uma tal forma. Será que a gente tem alguma coisa a ver com hoje, hein? Mais de 6.000 anos depois? Será? Porque alguém pode questionar, né, essa palavra, mas ninguém questiona o dilúvio, porque o dilúvio existiu. O dilúvio existiu. Está provado pela própria ciência. O dilúvio existiu. Será que alguém poderia questionar, né, essa realidade? Né? Mas quando a gente olha e vê o mundo de hoje, a gente vai vendo que as trevas estão tomando um lugar como nunca tiveram lugar nesse mundo. Um domínio tão grande, através dos pensamentos tortuosos, tanto do homem quanto da mulher, em várias sociedades. Muitas das vezes nós estamos, ao invés de evoluir, nós estamos involuindo. Então, certamente que, da mesma forma como o juízo aconteceu lá, virá outros.
E quando você abre o livro do Apocalipse, está lá. Os juízos de Deus serão derramados sobre a terra. Alguém pode dizer, eu não acredito. Tudo bem, todo mundo tem direito a acreditar, todo mundo tem direito a não acreditar. Tem gente que não crê nem na Bíblia, tem gente que nunca viu nem a Bíblia. Tem sociedades que adora o rato, que adora o peixe, que adora o cavalo, que adora tudo que você puder imaginar. Tem milhões de deuses. E não tem Jesus como Senhor. Cada um sabe de si, né? Mas todos, né, terão que ser responsáveis por todos os seus atos diante de Deus, diante do Senhor. Mas graças a Deus que Deus nos iluminou, abriu o nosso coração, amém? E nós certeiramente, né, encontramos o Deus único, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra. Aleluia, aleluia. E Deus sempre dá um jeitinho de salvar o seu povo. Deus sempre demonstra sobre a nossa vida a sua misericórdia. A sua misericórdia. Se há alguma coisa boa, então Deus a aproveita. É assim que Ele faz comigo, com você. Né? Comigo, com você. Se eu tiver 99% de coisa errada e tiver 1% de acerto, Ele me salva. Ele me segura. Ele me sustenta. Ele transforma a minha vida. Ele me ajuda. Ele me joga para a esfera. 1%. 1%. Você se lembra de Abraão? Hein? Quando Abraão estava caminhando com o anjo. Vem cá, se tiver 50 lá em Sodoma e Gomorra, né? Era cidade prostituída. Muito depois do dilúvio, né? Até hoje, todas as relações sexuais ilícitas, as porcarias todas que existem, homem com homem, mulher com mulher, animais, tudo que você puder imaginar, né? De coisas que existem nesse mundo, já existia lá em Sodoma, tanto é que chegaram ao ponto, né, de hoje tratar falando sobre Sodoma. Quantos aqui já ouviram o termo sodomia? Né? Sodomia. Sodomia vem lá de Sodoma, porque era uma cidade que havia se prostituído. E a Bíblia diz que o cheiro, né, o fedor daquela cidade subia até as narinas de Deus. E Deus disse, vou acabar com aquela cidade, porque aqueles homens, aquelas mulheres... E Abraão foi andando pelo caminho, não foi? Com o anjo, e disse, olha só, se tiver 50 lá, bom lá, tu vai acabar com a cidade? Se tiver 50, não. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver... Foi baixando, né? E o anjo, não, se tiver 10 lá, não. No final só tinha um, né? Só tinha um. Só tinha Ló, né? Que era sobrinho de Abraão. E aí, Deus disse, olha, tira Ló de lá, manda Ló sair, porque o resto tem mais jeito não, vou acabar com aquela cidade. E Deus então mandou que Ló saísse, né? E aquelas cidades foram destruídas. Né? Foram destruídas. Prudência. Prudência é a palavra que deve dirigir a minha e a sua vida. Prudência. Prudência. Aquelas 5 noivas, elas foram imprudentes. 5 foram prudentes. E as outras 5 não foram. Elas não mantiveram um nível espiritual de tal forma que pudesse manter a sua condição de salvação. Isso é extremamente perigoso. Porque o juízo de Deus vem. E nós temos três situações que a igreja passa. 3. Primeiro, vou pelo negativo. Todos aqueles que estão fora da arca morrerão. Todos aqueles que estiverem fora da arca
morrerão. Ou seja, alcançarão a segunda morte. Vão morrer no corpo, vão morrer na alma e vão morrer no espírito. Serão levados para as trevas exteriores e lá haverá por toda a eternidade pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque não entraram na arca. Não entraram na arca. Procuraram viver as suas vidas. Cada um vivendo a sua vida. Então esses foram condenados e a condenação continua sobre as suas vidas. A segunda situação são aqueles que estão na arca. Aqueles que estão na arca. Mas estão na arca do lado de fora. Do lado de fora. Do lado de fora tem salvação. Tem salvação. Até um determinado ponto. Até um determinado momento. Ou você não imagina que quando Deus fecha a arca de Noé, então, naquele momento que Deus fecha a arca, Ele está dizendo que, a partir de agora, ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar. Os que estão dentro da arca não podem sair e os que estão fora não podem entrar. Agora você imagina que a arca, ela está num lugar seco, né? Seco, e a chuva vem torrencialmente, dilúvio, caindo, né? Existe até uma possibilidade científica, de que naquela época existia um globo, existia um círculo de água envolvendo o planeta Terra. Envolvendo o planeta Terra. E foi esse anel que Deus desfez. E aí veio água sobre toda a terra. Inclusive, essa é uma das teorias, por que a terra ela é inclinada. A terra não é assim, a terra é inclinada. Entendeu? Existe uma teoria sobre isso. Que a terra tinha um globo, tinha um anel de água envolvendo. Então, no dilúvio, esse anel foi quebrado, né? E a água veio sobre a terra e inundou tudo. Então, você imagina as pessoas que estavam na cidade, durante 120 anos, desculpa o termo, gozando com a cara de Noé. Tu tá maluco, tá construindo essa... Porque ele demorou 120 anos para construir a arca. Né? Aqui nem chove, aqui não sei o quê, aqui não sei o que lá. Tu no meio do nada aqui e tal. Né? Agora, quando começou a chover, quando começou a todo mundo a molhar a bainha da calça, quando a água começou a chegar no joelho, quando a água começou a chegar aqui no meio do... Será que muitos não foram nadando, correndo lá para subir na arca? Eu acredito que sim. Entendeu? Eu acredito que sim. Por quê? Porque eles foram percebendo, infelizmente, tarde demais, que aquela palavra era real, era verdadeira. Entendeu? Então, a arca estava cheia de penduricalho, cheio de homem, mulher, de criança, tudo ali, ó, pendurado na arca. Só que do lado de fora. Eles podiam entrar? Não. Noé podia abrir para eles? Não. Por quê? Porque Deus havia fechado. E quando Deus fecha, ninguém abre. Aleluia. Aleluia. Eles tiveram todas as oportunidades. Durante 120 anos, Noé
não precisava nem pregar o evangelho, era só ir construindo a arca. Era o maior sinal da pregação do evangelho para eles. Mas eles rejeitaram. Eles ficaram alerta, realmente, agora é real, é verdadeiro, é tudo que Noé falou durante esses anos todos, é isso mesmo, está se cumprindo agora, vamos aceitar Jesus, vamos voltar, vamos não sei o quê, vamos ser... Tarde demais. Quando a porta fecha, ninguém entra mais. Né? Então, esse é o segundo. Primeiro, aqueles que... Segundo, é aqueles que estão na arca, mas estão do lado de fora. E eu queria que você não se zangasse comigo, mas que você pudesse estar bem alerta, bem esperto, bem esperta, e você pudesse me responder para o Espírito Santo de Deus. Aonde você está? Aonde você está? Você está dentro da arca ou está fora da arca? Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque, meus amados irmãos, há uma coisa que me preocupa muito me preocupa. Uma coisa que fica martelando na minha mente, eu tento tirar, mas não consigo. Que é a palavra que o Senhor diz: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Isso, não sei se mexe com você, mas mexe comigo. Mexe comigo. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, muitos são chamados para entrar na arca, mas poucos entram. Mas ficam perto da arca, ficam do lado de fora da arca. Uns ficam pendurados na frente, outros ficam pendurados atrás, outros ficam pendurados do lado, mas não entram na arca. Mas da mesma forma, como aquela geração não creu, não acreditou, que um dia viria o dilúvio. Que um dia a raça humana seria exterminada. Nós também temos que nos preocupar e colocar a nossa vida em dia com Deus. Não estou aqui para julgar você, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu quero dizer para você que fora da arca, mesmo em cima dela, não tem salvação. Não tem salvação. Entende? É estar se enganando a si mesmo. Esse é o evangelho da imprudência. Esse é o evangelho daqueles que não vivem diariamente esperando o noivo. O noivo vem, entra nas bodas com a sua noiva e a porta se fecha. E todos aqueles que estavam perto, todos aqueles que estavam próximos, todos aqueles que estavam quase lá, todos aqueles que achavam, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, ficaram de fora. Vamos ficar de pé.